subdividido, seus percentuais, vou colocar de preto que eu acho que fica mais visível, né? PIB, setor primário, secundário e terciário. O que é mesmo o setor primário? Principalmente esses três setores. Primário, atividades associadas ao campo, principalmente agricultura e pecuária. Secundário, atividade associada à indústria, não só a indústria, construção civil também entra, mas normalmente as provas falam de indústria. E terciário, normalmente associado a comércio e serviços. Aí eu pergunto a vocês, em relação à nossa economia, a maior parte da população está empregada no campo? Está na indústria? Ou está no comércio e serviço? Comércio e serviço. Então, a maior parte, a maior parcela de contribuição da renda do PIB, o PIB é toda a riqueza gerada no estado de Tocantins. A maior parcela do PIB é proveniente da atividade rural, é proveniente da indústria ou é de todos nós? De todos nós. Do comércio, do serviço, do setor público. Quer dizer, se você é servidor público, você está no terciário. Se você é autônomo, você está no terciário. Se você é empreendedor, se você é comerciante, se você trabalha no comércio, você está no setor terciário. Então, mais de 60% da economia tocantinense é setor terciário. Porém, quando eu falo em exportação, o Tocantins exporta o quê? 70% da exportação é soja e 25% da exportação é carne bovina. Dependendo da safra, dependendo do ano, você tem um percentual um pouquinho menor que 70, 68, 69%, podendo chegar a 72%, 73% da exportação de soja, e a carne bovina ela tem uma variação também, que pode ser um pouco acima de 25% ou um pouco abaixo de 25%. Professor, soja e carne bovina corresponde a, no mínimo, 95% da exportação. É de 95% a 99% da exportação do Tocantins é só soja e carne bovina. Só soja e carne bovina. Primeiro soja, segundo carne bovina. Tudo bem aí? Ok? Vou soltar uma frase para vocês em cima do conteúdo que nós já vimos na aula anterior, hein? No Tocantins, o Prodecer 2 se localiza em Pedro Afonso. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Errado por quê, professor? Não existe Prodecer 2 no Tocantins. Somente Prodecer 3. No Tocantins não tem Prodecer 1, no Tocantins não tem Prodecer 2, no Tocantins existe apenas o Prodecer 3. O que significa mesmo Prodecer? Programa de Desenvolvimento do Cerrado. A terceira etapa desse programa foi implantada em uma cidade tocantinense, que é o município de Pedro Afonso. No Tocantins, a primeira etapa, o Prodecer 1, existe em outros estados. Prodecer 2 em outros estados. Prodecer 3 são 6 cidades, uma delas em solo tocantinense, que é o município de Pedro Afonso. Maravilha. Vamos adiante. Posso apagar isso aqui? Pode ou não pode? Só foi para revisar a última parte do conteúdo da aula anterior. Professor, Relevo. Existem no Tocantins planaltos. Esse tamanho tá bom porque tá legal ali para aparecer, né? Ok? Planaltos, planícies e depressões. Alô, só estou ligando para saber como você está. Principais serras.
estrondo, anota aí, por favor. Vamos. Professor. Oi. Essa traíra aí, a Serra das Traíras, né? Lá no sudoeste do Tocantins. Na parte sul do Tocantins. Se você for pegar sudeste, ela pega um pouquinho, mas o ideal para a localização dela é falar região sul. Porque quando você pega sudeste, você pega também ali divisa com a Bahia. Quando você pega sudoeste, você pega a região ali também da Ilha do Bananal. E ela nem pega divisa com a Bahia, nem Ilha do Bananal. Mas é o sul. Oi. Caiu? Olha, rapaz, e a aula veio depois da prova. Ô, professor, você merece um tapa na orelha. Nem merece a melancia. Você quer um pedaço da melancia? Para compensar? A do Vonley? Acho que foi essa mesmo, que os meninos que... Ô, gente. Desculpa. É porque, na realidade, esses aulões, a gente faz não conteúdo, a gente faz resolução de questões. Entendeu? E, por coincidência, o que eu fiz ali? Eu peguei questões da COPESE, de concursos anteriores. E a COPESE, para vocês entenderem por que é importante a gente resolver exercícios, resolver questões de provas da mesma banca. Essa questão que eu falei lá foi resolvendo uma questão da própria COPESE, e a COPESE pegou o mesmo assunto da questão e replicou ela novamente. Entendeu? E foi uma questão que o assunto não é um assunto cotidiano de prova de concurso. É uma coisa pontual de uma região pontual, que ela acabou refazendo. Professor, por que normalmente fala que é bom a gente resolver questões de provas anteriores da mesma banca? Porque aquela banca de concurso, ela normalmente tem o mesmo professor que faz as questões de todas as provas dela durante década. Então, o professor, para quem é professor, alguém aqui é professor? Alguns. Para quem é professor, o que a gente faz? A gente normalmente tem um pouco mais de afinidade com alguns assuntos. E a gente costuma replicar esses assuntos com mais intensidade nas provas. Por isso que quando você já pegou base, começa a resolver prova de concurso. Principalmente daquela banca que você vai fazer o concurso. Que a chance de repetir um assunto semelhante, não exatamente a mesma questão, mas falar do mesmo assunto. Se você resolveu uma questão sobre aquele assunto, se você não sabia e estudou um pouquinho a respeito, você, quando cair de forma diferente, você consegue matar a questão, nem que seja por eliminatória. Entendeu? Desculpa. Ficou com preguiça? Pronto, terminaram de copiar? Vai ser para Leto. Para Leto, perfeito. A localidade dele que foi mudada. Mudou. Era na Escola Elisângela, só que a Escola Elisângela virou um ponto de prova, então ela vai estar bloqueada no sábado e no domingo. Entendeu? Eu ainda vou explicar. Anotei e vou explicar agora. O aulão vai ocorrer lá no Colégio São Francisco, na Avenida JK agora. No auditório do Colégio São Francisco, na Avenida JK, lá na Arne 13. Do lado, não tem a Ubrinha, o Colégio Ubrinha? A Ubrinha está na rotatória, o São Francisco está na outra rotatória, sentido ao Palácio. Oi? Sábado à tarde.
Mas é por causa disso, o auditório está bloqueado lá. Ok, meninos? Terminaram de anotar aí? Vamos fazer um desenho aqui do Tocantins. A localização da serra aqui, ó. Mas a imagem está bacana, ó. Bom, bom, bom. Onde? Aqui? Você fala no mapa? Ou aqui tudo? No mapa eu só coloquei a localização das serras que são escritas aqui, eu coloquei elas lá no mapa. Serra do Estrondo, à esquerda entre os dois rios, à direita do rio no centro, Carmo, no sul divisa com Goiás, Traíras, e na divisa com a Bahia, Geral. Mas, professor... Professor... Olha. Meninos, coloquem na cabeça de vocês. Para passar no concurso tem que fazer o básico. Fixar horário de estudo. Todo dia no mesmo horário. Todo dia no mesmo horário. Todos os dias no mesmo horário. Professor, mas a concorrência é alta, mas a qualidade é baixa. Como assim, professor? A qualidade dos seus concorrentes, ela não é alta. Professor, por que você diz isso? Porque a grande maioria só se inscreve, não estuda. Então, se você está estudando, se você está todo dia no mesmo horário, se você está se dedicando, pode ter certeza que você vai passar. Questão de tempo, você vai passar. Eu estava no aulão lá do São Francisco, cadê a colega que estava? Topei com a aluna lá, que era minha prima de Monte do Carmo. E ela foi e me chamou ali e falou assim, Júnior, passei no Ministério Público. Passei no Ministério Público. Eu olhei para ela e falei, é mesmo, Jussiane? E ela, é. 6 anos, Júnior. 6 anos me dedicando entre trabalho, família e estudando. Nem sempre com condição de pagar cursinho, mas sempre me organizando em casa. 6 anos. Aí você fala assim, professor, foi tempo demais? Aí eu pergunto, há quantos anos você está sem concurso? Se você tiver uma janela que fala assim, ó, se dedica agora, que daqui a 6 anos você vai estar concursado no Ministério Público do Estado de Tocantins, que só de auxílio alimentação é quase R$2.000, você quer ou não quer? Está entendendo? Agora, reclamar, todo mundo reclama, é fácil reclamar. Se dedicar durante 6 anos não é para qualquer um. Durante 5, 4, 3, 6, 7, 8. Quer passar? Tem que passar pelo processo, tem que aguentar o processo para chegar no seu objetivo. E pode ter certeza, é gostoso demais depois que você passa. Demais, demais, demais. E o concurso de educação do município vai acontecer, viu? Vai acontecer. Posso começar? Pode? Meninos, relevo do Tocantins. Existem no Tocantins planaltos, planície e depressões. Professor, o que é planalto, o que é planície, o que é depressão? Calma, fique tranquilo. Eu vou primeiro explicar a localização das serras, detalhes sobre elas, e depois eu vou colocar a classificação do relevo ali para exemplificar para você o que é planalto, planície ou depressão e onde se localiza em solo tocantinense. Vamos pular a explicação disso aqui agora e vamos para a localização das serras. Vocês estão vendo aqui a Serra do Estrondo? A Serra do Estrondo está localizada entre o Rio Tocantins e o Rio Araguaia. Aqui à esquerda, ó, vou colocar aqui porque, de repente, como essa aula é televisionada, né, transmitida, tem gente que não é do Tocantins e está assistindo. Então, o Rio Araguaia é divisa natural do estado do Tocantins a oeste, divisa com o estado do Pará e com o estado do Mato Grosso. Correto isso? Ok, divisa natural. Professor, Rio Tocantins corta o Tocantins de norte a sul na região central. A Serra do Estrondo fica entre o Rio Tocantins e o Rio Araguaia. E daí, professor? E daí que na Serra do Estrondo nascem afluentes que correm para o Rio Araguaia e nascem afluentes que correm para o Rio Tocantins. Então, eu posso afirmar que a Serra do Estrondo é um divisor de águas entre as bacias do Rio Tocantins e do Rio Araguaia. Não nasce afluente correndo para um lado e para o outro? Pronto, Serra do Estrondo é o quê? Divisor de águas entre os rios Tocantins e Araguaia.
Por que eu afirmo isso? Porque isso aqui já caiu na prova. Falando assim, é um divisor de águas entre os bacias dos rios Tocantins e Araguaia. O texto acima se refere à Serra do Estrondo. Está claro isso aí? Como é abordado? Vamos à próxima. Serra do Carmo. Gente, qual a cadeia de serra que nós temos aqui em Palmas? Essa serra aqui do lado de Palmas, qual o nome dela? Serra do Carmo. Ela tem outro nome? Serra do Lajeado. Serra do Lajeado ou Serra do Carmo é a mesma coisa. Correto isso? Professor, e o que tem de importante nessa cadeia de serra que pode, já foi abordada em prova? Olha, a cadeia de serra que está mencionada, Carmo ou Lajeado, que é essa mesma região aqui, passa em Lajeado, Palmas, Monte do Carmo, Taquarussu, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama. Professor, nessa cadeia de serra eu tenho um raio de pelo menos 150 quilômetros, onde foi encontrado minério de ferro. E quando foi divulgada a reserva de minério de ferro aqui nessa serra, ao lado da capital, certo? Denominada Carmo Lajeado, chamada de Serra do Lajeado porque se encontra ali na região do município de Lajeado, chamada de Serra do Carmo porque passa ali na região do município de Monte do Carmo, e por isso aqui em Palmas, que foi construída há 35 anos aproximadamente, que nós temos aqui em Palmas chamando pelos dois nomes, porque tanto Lajeado como Monte do Carmo são vizinhas de Palmas. O que nós temos aí? Nessa cadeia de serra, em 2007, divulgou-se uma reserva de minério de ferro que, segundo o que foi divulgado à época, pelos meios de comunicação, teria mais minério do que Carajás, no sul do Pará. Professor, então é gigante aqui. O que foi divulgado, gigantesco. Professor, e está explorando? Não, ainda não. Mas tem-se uma grande reserva de minério de ferro na região. Além disso, o que cai na prova? Pinturas rupestres. Localizadas onde, professor? Em Lajeado tem, em Palmas tem, em Monte do Carmo tem. Professor, isso já caiu na prova da Copese também. Professor, o que você quer dizer? Falei em pintura rupestre, falei nessa cadeia de serra aqui no estado de Tocantins. Professor, o que é mesmo pintura rupestre? O que é isso? Professor, é aquela assim, tipo de homens das cavernas, que eles faziam nas paredes, né, nas pedras, nas rochas. É exatamente isso. Professor, e aqui você já foi conhecer, já? E pelo que eu detectei das pinturas que se encontram aqui, com certeza, foi Siqueira Campos que fez quando era criança, né? Porque a estatura do desenho era mais ou menos aqui, então era ele, mesmo depois de crescido, estava nessa estatura. O que nós temos aqui, falei em pintura rupestre, me refiro a essa cadeia de serra, está claro? Ok? E me refiro em especial aos 3 municípios citados para vocês, Palmas, Lajeado, Monte do Carmo. Esses 3 municípios já foram mencionados em provas, associada a pinturas rupestres e a localização da Serra do Lajeado, também chamada de Serra do Carmo. Professor, e essa chamada Serra Geral ou Espigão Mestre? Gente, teve prova que perguntava assim, que outro nome recebe a Serra Geral? Simples assim, Espigão Mestre. Onde se localiza a Serra Geral? Divisa leste do Tocantins. Pegando a divisa aqui, ó. Que estado que faz divisa aqui? Bahia. Aqui? Piauí. Aqui? Maranhão. Professor, você quer dizer que a Serra Geral ou Espigão Mestre pega a divisa a leste do Tocantins, principalmente associada à divisa com o estado da Bahia, Piauí e sul do Maranhão. Só que nesse trecho aqui, ó, vou pintar de vermelho, eu tenho a cadeia de serra, que é do mesmo grupo da Serra Geral, mas ela é mencionada com nome diferente. Aqui se fala na existência de uma Serra da Tabatinga. Falei em Serra da Tabatinga, é a cadeia de serra localizada na divisa com o estado do Maranhão, que nada mais é do que a continuidade da Serra Geral. Ok? Mas, se mencionado for Serra da Tabatinga, você sabe que é a mesma cadeia de serra que nós temos aqui. Na divisa, já o trecho de divisa com o Maranhão é chamado de Serra de Tabatinga. Ok? Tranquilo? Professor, e o que tem aqui de importante dessa cadeia de serra mencionada em prova? Olha, os rios que nascem na Serra Geral correm para o rio Tocantins, ou na Bahia correm para o rio São Francisco. Então, a Serra Geral é um divisor de águas entre as bacias dos rios Tocantins e São Francisco. Ok? Serra do Estrondo, divisor de águas entre os rios Tocantins e Araguaia. Serra Geral, divisor de águas entre os rios Tocantins e São Francisco. Professor, e a Serra das Traíras? Serra das Traíras, ou chamada Serra da Palma, certo? Traíras ou da Palma fica aqui na divisa do Tocantins com Goiás. Professor,
Eu já fui ali para Arraias. Alguém aqui já foi em Arraias? Melhor, alguém aqui é de Arraias? Oxe, baixou a mão por quê? Perguntar de forma diferente. Alguém já morou em Arraias? Perguntar de forma diferente. Alguém tem parente em Arraias? Pronto, encontrei uma colega de Arraias. Ó, mais gente aqui. Uhum. Arraias, para você chegar em Arraias, você não sobe uma serra? Aquela serra é a Serra das Traíras. Professor, você pega na divisa Tocantins, em Arraias, em Paraná, em diversos municípios, Palmeirópolis, aqui na divisa Tocantins com Goiás, fica a Serra das Traíras, também chamada de Serra da Palma. Uhum. Professor, você quer dizer que foi uma trairagem o Tocantins separar de Goiás? Então, a Serra das Traíras fica na divisa Tocantins com Goiás. Tudo bem aí? O que tem sobre esse assunto da Serra das Traíras que já foi mencionado em prova? Simplesmente isso aqui, ó. Ponto mais alto do relevo tocantinense, 1.340 metros. Ponto mais alto do relevo tocantinense, localizado no município de Paraná. Localizado no município de Paraná, 1.340 metros de altitude, o ponto mais alto do relevo tocantinense, na Serra das Traíras, que também recebe o nome de Serra da Palma. Está claro isso aí? Alguma dúvida? Tranquilo. Posso apagar agora? Pode? Esperar tirar a foto aí. Quer que eu tire para o senhor? Tira aqui de pertinho. Quer que eu tire de perto? Yehey! Ih, ficou de perto demais. Ah, porque está com zoom. Tá vendo aí a bundinha arrebitada? É para pouco, só. Nada. Rapaz, vocês acreditam que minha esposa me proíbe de usar essa calça? Acredita nisso? Eu olhei para ela, a primeira vez que ela veio falar para mim que eu não podia usar, eu olhei para ela e falei assim, eu tenho essa calça antes de casar contigo. Aí ela virou para mim e falou assim, sim, e agora casou, e aí? Eu, não, já entendi. Aí eu só uso quando ela não está em casa, aí eu pego e saio rapidinho, chego escondido, tiro logo, troco de roupa. Não que eu tenha medo, mas é porque eu quero é ter paz, eu não quero ter razão, entendeu? Quem é casado me entende. Marido inteligente é marido obediente. Até hoje, estamos juntos há 16, vai fazer 16 anos agora. Vamos. Tem alguém aqui que está assistindo a aula hoje comigo pela primeira vez aqui no cursinho? Poxa, vocês já tinham assistido a aula comigo antes, não tinham não? Ah, vocês são de Brasília. Fala a verdade, Ceilândia. Taguatinga, uhum. Na expansão, setor, uhum. Eu sou daqui, nascido, criado, mas me formei na UNB. Morei no alojamento da UNB. Quem é de Taguatinga, Tocantins ou Taguatinga DF? Brasília, você também é da invasão que elas vieram? Não? Não. Mas ali, aqui no Tocantins, na década de 90, só existia uma faculdade pública no nosso estado, que era a Unitins. Só que a Unitins, ela virou, Siqueira Campos, o ex-governador, já falecido, transformou ela em fundação e começou a cobrar mensalidade. Era pública, mas deixou de ser gratuita. E na época, meus pais não tinham condição de pagar, porque nós éramos 6 irmãos, tinha a mínima condição. Então, foi quando eu acabei indo para Brasília fazer faculdade. Morava em Porto tem geografia, e eu fui fazer geografia na UNB. O alojamento ficava ali na beira do lago, e o alojamento, embaixo, ficava sala, cozinha, banheiro, e a área de serviço, e em cima, que pegava uma escadinha giratória, tudo concreto, ficava o local da gente dormir. Aí, quando eu queria alugar as meninas, ela perguntava assim, você mora onde? Eu vou dizer que eu moro no alojamento da faculdade? Eu falo assim, não, eu moro num apartamento duplex na beira do lago.
Olha como é mais bonito dizer isso, né? Porque lá ficava próximo ao lago, o apartamento era duplex, então, quase um duplex, né? Não um duplex na beira do lago. É mesmo, e como é lá? Não, é um condomínio. E no condomínio tem o quê? Tem de tudo, tem piscina olímpica, tem quadra de tênis, tem quadra de futebol, tem de tudo, porque o centro olímpico era grudado no alojamento. Moça, eu falava de uma forma que eu pensava assim, estou milionário, nem me merece. Rapaz. Meninos, pronto? Copiaram? Podemos? Olha só, classificação do relevo. Lembra quando eu falei para vocês de planalto, planície, depressão? Relembrando a vocês o seguinte, professor, o que é planalto? Relevo de planalto. Relevo de planalto é relevo alto. Professor, relevo de planalto é relevo plano e alto. Não, tem nada a ver com relevo plano. É relevo mais alto. Professor, e o que é relevo de planície? Planície é relevo plano e baixo. Professor, desenha, por favor. Desenho. Aqui, ó. Vou desenhar no outro quadro. Pronto. O relevo de planalto, meninos, ele pode ser plano ou ele pode ser acidentado. O que importa para ser classificado de planalto é ser o relevo mais alto. Seja plano ou não, é um relevo mais alto. A classificação de planalto é com altitude superior a 300 metros em relação ao nível do mar. Se o relevo no Brasil tem mais de 300 metros em relação ao nível do mar, ele já é classificado como planalto. Ok? Ok. Professor, e planície? Planalto está aqui em cima. Planalto. E planície? Planície é o relevo plano, ou razoavelmente plano, e baixo com altitudes inferiores a 100 metros em relação ao nível do mar. Planície abaixo de 100, planalto acima de 300. Professor, e o que é depressão? O que é depressão para você? Professor, depressão é quando eu fico 1 ano tentando, 2 anos tentando, 10 anos tentando, eu entro em depressão se eu não passo, é isso? A depressão para nós, enquanto saúde, é quando a sua autoestima está em constante declínio. Declínio, você está indo para o fundo do poço, correto isso? Isso é depressão. Depressão para o relevo, é relevo também em declínio. É um relevo suavemente inclinado, interligando a área de planalto a uma área de planície. Isso é o que nós chamamos de relevo de depressão, interliga a parte alta à parte baixa. Entendeu o que é depressão? Ok? Se você me pergunta agora o seguinte, professor, a maior parte do relevo tocantinense é relevo de planalto, planície ou depressão? Depressão. Relevo Tocantins predomina relevo de depressão. Professor, me explica. Meninos, as meninas aqui, Brasília, o clima em Brasília, a temperatura em Brasília, principalmente no meio do ano, é muito mais amena, não é? Faz frio lá, na realidade faz frio, no meio do ano lá faz frio. Um dos fatores que provoca isso é estar mais distante da linha do Equador, e o outro fator é a altitude. Em Brasília, você tem pontos de elevada altitude. Na realidade, o DF inteiro está em região de muito maior altitude do que aqui no Tocantins. Sabe o que isso quer dizer? O rio Tocantins nasce lá. Ele nasce lá. Planaltina de Goiás. Mas ele tem afluente que vem de dentro do DF. Então, já teve uma questão de prova falando assim, ó, quais unidades da federação que passa o rio Tocantins. E lá pegava o Distrito Federal, pega Goiás, pega Tocantins, Maranhão, porque aqui está na divisa do Tocantins com Maranhão, certo? E Estado do Pará. Então, Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará, Rio Tocantins passa em todos eles. Tá, professor, e aí? E aí que o Rio Tocantins nasce numa região mais alta, correto isso? Ele nasce numa região mais alta e ele vai correr para a região mais baixa. Se ele nasce numa região mais alta e corre para uma região mais baixa, o Rio Tocantins é um rio de planalto. O Rio Araguaia, ele já tem uma declividade do relevo muito menos acentuada que o rio Tocantins. O rio Araguaia já é classificado como sendo um rio de planície. Associa comigo o seguinte, rio de planalto, relevo mais alto, declividade mais acentuada, correnteza mais forte. Se a correnteza é mais forte, tem potencial para gerar energia elétrica, construção de usinas. No rio Tocantins tem usina? Quantas? 7 hidrelétricas. Rio Araguaia é um rio de planície. O que é planície? Relevo plano e baixo. Eu pergunto, no Rio Araguaia tem alguma usina? Nenhuma. Está entendendo aí a diferença? Professor, vamos lá. Voltando. No Tocantins nós temos, destacar aqui, ó,
para separar um do outro. No Tocantins nós temos planaltos residuais do interflúvio Tocantins-Araguaia. Aí você olha isso e fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Planaltos residuais do interflúvio Tocantins-Araguaia. Gente, quando se fala de algo residual, lembra resíduos, lembra fragmentos. Então, o que são planaltos residuais? São pequenos planaltos do interflúvio. O que é inter? Entre. Flúvio, fluvial, água de rio. São pequenos planaltos entre as águas dos rios Tocantins e Araguaia. Pronto, está aqui, ó. Planaltos residuais do interflúvio Tocantins-Araguaia. Pequenos planaltos localizados entre os rios Tocantins e Araguaia. Compreendeu o que são os planaltos residuais? Está claro isso aí? Pequenos planaltos. Professor, mas aqui ao centro, eu tenho também um pouco desses planaltos residuais à direita do rio Tocantins? Tenho. Mas como ele está muito mais concentrado entre o Tocantins e Araguaia, a nomenclatura dele já associa a localização entre o Tocantins e Araguaia. Entendeu o que são os planaltos residuais? Ok? Chapada São Franciscana. O que é uma chapada? Pensa comigo. Quando a sua barriga está chapada, não olha para a minha não, porque a minha não está chapada não, gente. Isso aqui é uma serra, quase chegando à montanha. Mas barriga chapada não é barriga retinha? É reta, não é? Quando se fala de relevo de chapada, é relevo, sim, mais alto, porém um relevo mais plano, lá na parte alta. Aí você tem um relevo caracterizado como chapada. Professor, e onde é que eu tenho esse tipo de relevo? Você já fez o percurso daqui para a Bahia de carro, ali para Luiz Eduardo Magalhães, para Barreiras? Já fez? Você percebe que quando você está ali relativamente uns 50 quilômetros de distância da Bahia, não é um relevo todo plano? Todo plano ali, ó. Ali é uma chapada. Aquela área divisa com a Bahia é relevo de chapada. Professor, você quer dizer então que a Chapada São Franciscana se localiza aqui, na divisa do Tocantins com o estado da Bahia. Professor, relevo de chapada é de planície? Não, relevo de chapada é em área de planalto. É uma das classificações, dependendo da região, de trecho de relevo de planalto. Então, na prova, ele pode até falar assim, ó, planalto e Chapada São Franciscana, porque toda chapada vai estar dentro de uma região de planalto. Compreendeu aí? Mas se ele falar só chapada, eu já sei que é planalto também. Chapada São Franciscana, por que tem o nome de São Franciscana? Eu pergunto, aqui nasce afluente que corre para o Rio São Francisco? Nasce. Então, Chapada São Franciscana. Falei em São Franciscana, lembra do Rio São Francisco? O Rio São Francisco corta a Bahia, então você pega a região de divisa com a Bahia. Tudo bem aí? Ok? Ok. Número 3, depressão do Rio Tocantins. Meninos, o que é mesmo depressão? Relevo suavemente inclinado. Aí eu pergunto, o Rio Tocantins está correndo no sentido sul-norte? Tá ou não está? Teve um aluno que me perguntou assim, professor, como é que pode o rio correr para o alto? Não, ele não está correndo para o alto, né? Não, isso aqui é só um desenho. Se você pega o mapa do Tocantins, para você avaliar ele, você tem que colocar ele deitado na mesa. Deitou na mesa, aí você vai olhar o lado a lado ali o mapa, não tem nada a ver de alto. Aqui só é o sentido norte, certo? O rio Tocantins nasce na região mais alta e ele corre para a região mais baixa, lá para o Oceano Atlântico, próximo a Belém do Pará. Correto isso? Professor, ok. Então, o vale que corre aí o rio Tocantins é um relevo de depressão. Onde corre o rio Araguaia também é uma depressão. Sim, suavemente inclinado, interligando a região mais alta à região mais baixa. E entre os rios Tocantins e Araguaia, grande parte é relevo de depressão. Regiões mais altas interligando a regiões mais baixas. Professor, eu poderia afirmar então que a região de menor altitude do Tocantins está localizada no Bico do Papagaio? Certo ou errado? O que é Bico do Papagaio? Vocês já tinham vindo aqui no Tocantins antes, não? Já? Bico do Papagaio é o extremo norte do estado, não é isso? Por que eu sei que aqui é a região mais baixa? Oxe, se os rios estão correndo para lá, lá vai ser a região de menor altitude. Correto isso aí? Professor, ok, então você está me dizendo que entre os rios Tocantins e Araguaia eu tenho muita depressão. Tenho. Que a depressão é o relevo que predomina no estado do Tocantins, com certeza. E que é denominada depressão dos rios Tocantins e Araguaia, separadamente, ou ele pode falar depressão Tocantins-Araguaia. Ou ele fala Tocantins-Araguaia, ou ele pode classificar depressão do rio Tocantins e depressão do rio Araguaia. Tudo bem aí? Ok? Agora, planície. O que é mesmo planície? Relevo plano e baixo. O rio Araguaia é um rio de planície.
Em que região do Tocantins está localizado o relevo de planície? Na parte leste ou na parte oeste? Na parte oeste. Aqui eu tenho a Ilha do Bananal, não é isso? 2/3, mais da metade da Ilha do Bananal fica alagada no período de chuva, no período de maior intensidade de chuva. A região, que região é essa aqui? Aqui tem uma APA, não tem? Que APA que eu tenho aqui? Cantão. O Cantão fica também parcialmente submerso no período de maior intensidade de chuva? Fica. Essa região que envolve o Cantão e a Ilha do Bananal, portanto, é a área de relevo de planície que se encontra no estado do Tocantins. Por isso, denominada planície do Araguaia, porque vai pegar a região aqui, ó, boa parte da região do rio Araguaia. Ok? Está tranquilo a classificação do relevo? Alguma dúvida? Não? Vamos adiante. Meninos, eu tinha passado para vocês na aula anterior a bacia Tocantins e Araguaia, não tinha? Tinha, não tinha? Passei, ok. Vamos. De vermelho está ruim para ver ali? Vocês falam depois que eu termino, né? Professor, mas você parece que é moco. Vira para cá, professor, vira para cá o quadro. Eu vou escrever de outra cor, e aí quando projetar ali, eu acho que vai ficar visível para vocês, pode ser? Pode. Mas o azul tá bom para ver, não tá? Minha esposa tá na segunda faculdade e está fazendo medicina agora. E um grande amigo meu da época de infância, de Porto Nacional, a esposa dele entrou na mesma época que a minha esposa. Só que ela fazendo lá em Porto e minha esposa fazendo aqui em Palmas. Aí a gente um dia lá em casa, conversando, aí eu olhei para ele e falei assim, rapaz, nossas mulheres fazendo medicina para receber a mesma coisa que a gente, ó. Aí elas arregalaram o olho, olharam assim, não, e vão fazer a especialização que for, quantas especializações for, e vai receber a mesma coisa que a gente. Aí elas pararam até de conversar, olharam para a gente e falaram assim, oxi, por quê? Oxi, casamento? Meia, minha filha. Meia. Casou já era, conta conjunta. Metade do que entra é teu, metade é meu. A diferença é que você vai virar os plantões e eu estou em casa. Profissão? Esposo. E com orgulho. Professor, o que você faz? Sou esposo de doutora. E quando chegar em casa eu estou banhadinho, lavadinho, pode me usar. Vai ter dor de cabeça aqui não. Meninos, copiaram isso aí? Eu pergunto a vocês, teve uma questão da prova que perguntava assim, ó, qual o percentual do Tocantins é ocupado pelo Jalapão? E aí? Alternativa A, 10%, B, 20%, C, 30%, D, 40% ou letra E, 50%? 10%? Certeza? Aposta a vida deles nisso? Meninos, o Jalapão ocupa uma área de 32 mil quilômetros quadrados. Isso corresponde a aproximadamente 12,4% do Tocantins. 12,4% do Tocantins é Jalapão. Mas a prova não dava alternativa 12,4%. Ela colocava ou 10 ou 20%. E a resposta, no caso, se aproximava mais de 10%. Professor, então o gabarito foi 10%. Não, o gabarito foi 20%. Oxe, professor, foi 20%. Foi, dessa questão foi 20%. Professor, e aí? E aí entra com recurso. Para isso existe recurso. Abre-se um tempo para recurso, você monta o recurso e você ou anula a questão ou muda o gabarito da questão. Nesse caso, o meu recurso ia ficar conforme a sua intenção. Se você falar assim, professor, eu marquei foi 30%, então vamos pedir para anular. Se você falar, professor, eu marquei foi 10%, então vamos pedir só para aproximar da alternativa, ou pegar a alternativa que mais se aproxima da resposta. Entendeu aí? Professor,
E quanto cobra pelo recurso, é aí que eu ganho dinheiro. No seu desespero, na sua vontade de entrar. Meninos, recurso é gratuito, não tem cobrança por causa disso. Eu acho que aqui no Tocantins, eu sei de alguns colegas professores fora que eles cobram por recurso e cobram normalmente R$500 o recurso. Mas aqui, que eu saiba dos colegas professores, eu não sei de nenhum que tem cobrado para fazer recurso. Então, você só entra em contato com o professor com antecedência para ele analisar a questão e verificar se cabe ou não recurso. Quantos municípios fazem parte do Jalapão? 8 municípios. Quais são eles? Ponte Alta do Tocantins. Ponte Alta, o povo lá de Ponte Alta diz que é Portal do Jalapão, né? Ponte Alta do Tocantins, porque existe Ponte Alta do Bom Jesus. Ponte Alta do Tocantins, Mateiros, o que mais? São Félix. Desculpa, perdão. São Félix, Santa Teresa, Lagoa do Tocantins, o que mais? Lizarda e Rio Sono. Foi todos? Ah, não, Novo Acordo. Deixa eu ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E Novo Acordo. Professor, professor, a Lagoa do Japonês pertence ao Jalapão. Lagoa do Japonês pertence ao Jalapão? Onde é que fica a Lagoa do Japonês? Pindorama. Pertence ou não pertence? Mas o povo que leva turista para ir para o Jalapão, muitos fazem o circuito passando pela lagoa? Fazem. Não é porque eles fazem que a lagoa passou a pertencer ao Jalapão. Tá? Então, atrativos do Jalapão. O que tem de bom lá? Professor, lá tem capim dourado. Artesanato de capim dourado surgiu, foi lá no Jalapão. Lá tem comunidades quilombolas. E surgiu na comunidade quilombola de... Qual é a comunidade quilombola que surgiu o artesanato de capim dourado? Mumbuca. Comunidades quilombolas. O que mais tem lá? Cachoeira da Velha, Cachoeira da Formiga, Cachoeira das Araras. Cachoeiras, né? Da Velha, Formiga. Vou colocar, deixar essas duas, que são as mais conhecidas. O que mais nós temos? Fervedouros. O que mais nós temos ali? Donas. Tem mais alguma coisa? Rafting. Tem mais alguma coisa? Pedra furada. Etc, etc, etc. Pronto? Hoje eu fui sair para o trabalho cedo. Minha filha já falou assim: papai, você vai me levar, né? Eu disse: Cecília, hoje não vai dar. Não, papai, agora você nem me leva mais contigo. Você nem me ama mais. Oh, gente. Rapaz, é gostoso demais, demais, demais. Minha princesa, que só vai beijar aos 35. Ah... eu acho que eu vi uma garota aqui. É sua filha? Sua esposa? Oi, eu já falo assim, olha eu cometendo a gafe aqui. Que idade você tem? 18? Nunca beijou na boca. Está aí um exemplo, nunca beijou na boca. Daqui a 18 anos, você é casada, menina? Oh, meu Deus do céu, eu fiquei preocupado agora pelo seu pai. Meninos,
eu pergunto a vocês o seguinte, em relação ao jalapão. No jalapão tem fervedouros. Ótimo. Fervedouro é água quente? É ou não é? Se cai na prova, perguntando de águas termais no Tocantins, porque no Tocantins nós temos águas termais. Perguntando onde se localizam as águas termais em solo tocantinense. Alternativa A, jalapão, através dos fervedouros. Certo ou errado? 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 Alguém aqui foi no jalapão? Alguns. Ó, os ricos levantando a mão. É. Eu pergunto a vocês, foram no fervedouro? Foi? Entrou na água? Entrou na água? Boiou? O que é que boia na água? Bosta, né? Não, garrafa PET também boia. Sabe o que acontece? O fervedouro não é água quente, não é água quente. Existe no Tocantins água termal sim, mas não é na região do Jalapão. Águas termais no Tocantins se localizam águas termais, isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou colocando, não tem nada a ver com o Jalapão, tá? Águas termais, municípios, Jaú, do Tocantins e Paraná. Águas termais no Tocantins se localizam nos municípios de Jaú, do Tocantins e Paraná, no sul do estado. Tem nada a ver com o Jalapão. Olha, professor, mas por que no Jalapão chama de fervedouro? Gente, o fervedouro nada mais é do que uma nascente. É uma nascente onde vem a pressão de água, certo? E em função da pressão da água ali, fica borbulhando. E por ficar borbulhando, o povo chama de fervedouro, é só isso. Professor, mas é verdade que ali você não afunda? É verdade, você não afunda. Professor, e se eu não sei nadar? Fica tranquilo, não afunda. Professor, mas eu não sei nadar, mas não afunda. Você entra ali, você só fica com a mãozinha assim, ó, só para tentar equilibrar, não é nem com o intuito de não afundar. Você não afunda. Sabe o que acontece ali? Já ouviram falar no Mar Morto? Já? No Mar Morto você também não afunda, não. Professor, por que não afunda no Mar Morto? Porque a densidade de sal no Mar Morto é tamanha, ali você tem quase 300 gramas de sal por litro d'água. A densidade do sal é tamanha que ele é mais denso, mais pesado do que o seu corpo. Então, se você entra na água do Mar Morto, você não afunda, você boia. Aí o aluno me perguntou assim, professor, então foi lá que Jesus Cristo, danadinho, andou sobre as águas. Tem nada a ver com isso aí, certo? Mas ali é semelhante à situação do fervedouro. No fervedouro, para quem entrou no fervedouro, você tem ali uma grande concentração de areia muito fina, que fica concentrada, fica poucos centímetros, não tem ninguém ali dentro, você percebe que é uma água muito transparente, com poucos centímetros de profundidade, e o resto é só areia. Você vai entrando ali até que você não sente mais o fundo, à medida que você vai entrando para o meio do fervedouro. Fervedouro é como se fosse um círculo, tem fervedouro de todo tamanho, tem fervedouro com 2 metros de largura, tem fervedouro com 5, 6, 7 metros de diâmetro, certo? Conforme eles forem abrindo. Agora, você está aqui, entrou para o meio, você vai sentir no chão aqui, ó. Quando você entra um pouco mais para o meio, você não sente mais o chão. Mas você também não vê do seu corpo para baixo, porque a areia é muito fina. E a areia muito fina, mais densa do que você, faz com que você não venha afundar. É a densidade da areia muito fina, que é mais pesada que você, e a pressão da água que vem de baixo. É isso que faz com que você não afunde. Entenderam isso aí? E depois que você sai dali do fervedouro, você fica pelo menos uma semana lembrando que você esteve ali. Sabe por quê? Tirando a areia dos orifícios. Porque a bichinha entra em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Compreenderam o que é Jalapão? Eu pergunto a vocês o seguinte, o que é mesmo comunidade quilombola? O que é uma comunidade quilombola? Comunidades quilombolas são formadas por remanescentes daqueles que são descendentes do trabalho escravo, não é isso? E ocorreu o trabalho escravo no Tocantins? Ocorreu? Ocorreu o trabalho escravo no Tocantins, principalmente em qual região do estado? Região sudeste. Por que ocorreu o trabalho escravo na região sudeste? Porque aqui ocorreu a exploração de ouro. Em que século ocorreu a exploração de ouro aqui no Tocantins?
Século XVIII. O início, o auge e a decadência da mineração foi no século XVIII. E a forte exploração de ouro que ocorreu nessa região no século XVIII, que deu origem às primeiras cidades, fez com que os indígenas que um dia existiram aqui já não existem mais. Porque no confronto constante com os não indígenas que estavam a explorar ouro, as duas tribos que são registradas, que um dia viveram aqui, quais são elas? Os dois povos indígenas que viveram aqui, na época do ciclo da mineração, que depois foram extintos, já caiu em prova. Acroá e Chacriabá. Existem esses povos indígenas hoje no estado? Não, foram extintos, não existe mais. Eles se encontravam em qual município? Hoje, município? Dianópolis. Na região que hoje é Dianópolis, é onde existiam os povos indígenas Acroá e Chacriabá, que foram extintos da região. Ok? Tudo bem? Vamos adiante. Ah, você só queria tirar foto disso aqui? Foi desculpa para tirar foto de mim, não foi? Ah, fala a verdade, eu já desconfiava. Aham. Vamos lá. Cantão. Vale do Araguaia. A norte. Oi. Não, o povo de Porto Nacional fala tanta coisa para ver se atrai turismo, entendeu? Eles falam que a igreja, qual o nome da igreja que tem lá em Porto? Nossa Senhora das Mercês. A Catedral Nossa Senhora das Mercês em Porto Nacional, ela é tombada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É tombada ou não é? É tombada, é tombada. O Centro Histórico de Porto Nacional é tombado, Natividade é tombado. Quer dizer, nós temos alguns locais aqui que são tombados pelo IPHAN. Professor, você quer dizer então que em Porto Nacional eles falam que a Catedral Nossa Senhora das Mercês foi construída pelos escravos. Mas se ela foi construída no século XIX, no século XIX não tinha mais escravidão. Mas fala porque atrai turismo. Você fala assim, você pega o turista ali e fala assim, nossa, que catedral bonita, nossa, que diferente a arquitetura dela. Aí o nativo fala assim, foi construída pelos escravos, aí você já dá um valor agregado, né? É a mesma coisa que o ponto geodésico que Siqueira colocou bem aqui na praça. O ponto geodésico aqui, o que é ponto geodésico? É o ponto central do Brasil, né? Está localizado onde? Praça de Girassóis. O professor está lá mesmo? Siqueira diz que está, e quando Siqueira quer, Siqueira faz. Então, na nossa prova, diz que está lá. Falavam que
Falavam que quando o Padre Luso falecesse, né, uma cobra, uma serpente gigantesca de fogo ia sair do rio, ia devastar a cidade, e teve gente, quando ele faleceu, foi embora, com medo. Professor, esse Padre Luso, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu era criança na época, né, quando ele faleceu. Sim, ele é do sul do Maranhão, exatamente. Eu tenho uma imagem dele lá em casa, um artista plástico portuense me concedeu de graça. Floresta Amazônica. O sonho dele era ser padre. Só que ele não tinha as condições necessárias para se efetivar padre. Um bispo que o fez ser padre. E está aí. Quase para virar santo. Processo. E o Hospital Padre Luz é aqui pertinho, aqui na frente. Oi? Oi, eu entendi falando assim, tá errado. E eu, oi? Vegetação. Hã? São centenas. Eu agora estou começando a acreditar que minha filha fala assim, papai, sua letra não é fácil de ler. Eu achando que é porque ela está aprendendo a ler, mas é porque está difícil mesmo. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo e falou assim, professor, fala aí quais são as questões que vão cair de conhecimentos regionais na prova da Aleto. Eu olhei para ele e falei assim, uai, tudo. Não, professor, fala aí, porque eu sei que é você que fez as questões. Eu, bicho, tu está sabendo mais do que eu. Professor, é lógico que é você. A prova é da Assembleia Legislativa. O senhor é deputado. Quem fez a prova? O senhor que é professor. Eu, rapaz, que raciocínio. Vou entregar as questões para minha esposa. Ver se ela, ó. Pronto, meninos. Vamos que vamos. Oi? Virar o quadro? O reflexo? Mas, porque se eu mexer nele, ali tá com reflexo também? Tá ruim de ver, né? Oi, irmã, vem aqui mais para frente. É porque se virar o quadro, sai da projeção da câmera, entendeu? É por isso. Onde você quer que eu leia? Aqui, de azul? Araguaia? Localização, Vale do Araguaia, a norte e nordeste da Ilha do Bananal.
a norte e nordeste da ilha do Bananal. Não, nordeste. O cidadão manda mensagem assim: acertei todas as perguntas de História de Tocantins nível médio. Outra aqui: não estou visando concurso, mas estou maratonando seus vídeos sobre geografia e história de Tocantins. Cada dia uma descoberta nova. Ah, moleque. Vou mostrar isso aqui para a mamãe, falar assim: ó, mamãe, tem orgulho de mim. Ah, mas eu acho massa. Eu acho bacana que minha filha, a Cecília, né? Cecília chegou em casa semana passada, falando assim, ó: papai, lá na minha escola, a professora estava falando sobre a Hichoko. O que é Hichoko? É o quê? Boneca indígena pertencente a qual povo? Carajá. Esse povo Carajá está localizado onde? Na Ilha do Bananal. E ela falou assim: papai, e eu tive que ensinar a professora. E eu: como assim, Cecília? Papai, ela falou que o nome da boneca é Hichoko. Eu falei: não, professora, é Hichoko. Eu olhei para a Cecília e falei assim: que menina arrogante. Eu falei: Cecília, tanto faz, Hichoko, Hichoko, é tudo a mesma coisa. Eu vou dizer que a professora está errada? De forma alguma, é tudo a mesma coisa. Não, papai, é Hichoko. Eu já vi o senhor falando, é Hichoko. Eu: minha filha, aí eu estou falando agora, é Hichoko. Hichoko, 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 é a mesma coisa, para com isso. Vai chegar falando que você é ruim, hein? Toma vergonha, respeita. Mas aí ela toda orgulhosa, porque insistiu tanto comigo, que na terceira pedida eu já deixei levar a boneca para a escola. Eu falei: Cecília, se você quebrar a boneca, papai, eu não vou quebrar. Eu não vou quebrar, papai, eu estou jurando para você, eu não vou quebrar. Cecília, se você quebrar, se chegar com algum defeitinho a boneca, o dinheiro do seu cofrinho é meu. Aí ela ficou assim, quase isso. Papai, eu vou tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Aí eu entreguei uma boneca, que já tinha sido quebrada, estava colada. Entreguei para ela. Quando chegamos na escola, que ela olhou a boneca direita, ela falou: papai, isso aqui já está quebrado, viu? Eu sei, meu amor, papai sabe, fica tranquila. Meninas, ai, rapaz, eu acho que isso aqui que é apertado, não é minha cabeça que é grande não, porque não tem, e dói. Nossa aula vai até que horário mesmo? 9h30, né? Tá. Podemos aí? Meninos, cantão. Está escutando aí no fundo? Está tranquilo, né? Professor, o que é o cantão? Menina, Jalapão é um parque estadual? O cantão também é um parque estadual. O Jalapão é uma APA? O que é APA? Eu recebi essa pergunta no WhatsApp de uma aluna e eu esqueci de responder. Esqueci não tive, foi tempo na correria. O que é APA? Área de Proteção Ambiental. Existe a APA do Jalapão, assim como existe a APA do Cantão. Professor, ok. Eu poderia dizer, professor, que o Jalapão, assim como o Cantão, são unidades de conservação? São áreas de manejo diferenciado, onde tem algumas regras, algumas áreas de proteção. Seja parque estadual, seja APA, é tudo classificado como unidade de conservação. Professor, tá, e aí? E aí, meninos, que a região do Cantão, o APA do Cantão, o Parque Estadual do Cantão, ele se localiza aqui, ó, a norte da ilha e a nordeste da Ilha do Bananal. Professor, você quer dizer que pega a região do chamado Vale do Araguaia, aqui entre os rios Tocantins e Araguaia, é classificado como Vale do Araguaia. Entre a BR-153, aqui está a BR-153, entre a BR e o rio Araguaia, tudo é classificado como Vale do Araguaia, ok? Ok.
Professor, então eu posso dizer que o cantão se localiza no Vale do Araguaia. Perfeito. Isso aqui caiu na prova, falando assim, ó, trata-se de uma região que é encontro de 3 importantes ecossistemas em solo tocantinense. Floresta amazônica, cerrado e vegetação pantaneira. Eu pergunto a vocês, quais são os 3 principais biomas que nós temos no Tocantins? Eu não passei vegetação para vocês ainda, né? Ainda não. Quais são os 3 principais... Passei? Ela já está zangando comigo, porque eu estou dando as questões hoje e a prova foi domingo. Professor, você não vale nada. Meninos, 87% do Tocantins é cerrado. 10% do Tocantins é floresta amazônica. Professor, e onde é que se localiza a floresta amazônica em solo tocantinense? Raciocina comigo. Vamos lá. Pegar aqui os estados que fazem divisa, tá? Que estado que eu tenho aqui? Pará. Aqui eu tenho o quê? Maranhão. Aqui é o quê? Piauí. Aqui, Bahia. Aqui, Goiás. Aqui, Mato Grosso. 6 estados fazem limite com o Tocantins. 6. Mato Grosso, Goiás, Bahia, Piauí, Maranhão e Pará. Maranhão, Piauí e Bahia pertencem a qual região do Brasil? Região Nordeste. Goiás e Mato Grosso pertencem a qual região do Brasil? Região Centro-Oeste. Minha irmã, se tu tiver uma faca, eu te dou metade da melancia, que é para pedir desculpa para você. Só que é a região norte. Ah, então essa já perdeu, agora é só 1/4 da melancia que eu estou te devendo. O que nós temos? Dos estados que fazem limite com o Tocantins, apenas um pertence à região norte. Qual é ele? Estado do Pará. Qual é a vegetação que predomina na região norte do Brasil? Floresta amazônica. Então, onde se localiza a floresta amazônica em solo tocantinense? Na divisa com o estado do Pará. Se o Pará é floresta amazônica no Tocantins vai pegar exatamente a região de divisa com o Pará. Professor, ela vai pegar no Bico do Papagaio. Não, gente. O Bico do Papagaio tem floresta amazônica? Tem. Mas ela pega divisa com o Pará. Não é só no Bico. Também o Bico do Papagaio. Tá claro isso aí? Ok? Professor, tá. Então, eu posso afirmar que... Tá vendo aqui o cantão? Eu posso afirmar que a região do cantão pega, sim, floresta amazônica, que está na divisa com o Pará, pega cerrado, que é 87% do Tocantins é cerrado, e como a região do cantão é uma área que no período de maior intensidade de chuva fica alagado, fica submerso pela água, então é semelhante ao que acontece no Pantanal mato-grossense. Quando eu falo de Pantanal, Pantanal não é uma área alagada? Cheia de jacaré, veado campeiro, tuiuiu, diversas espécies de aves? O cantão é isso. O cantão é o nosso Pantanalzinho. Professor, você quer dizer que existe o Pantanal aqui no Tocantins? Ó, existe uma região do Tocantins semelhante ao Pantanal mato-grossense, que é exatamente a região do cantão. Então, eu posso afirmar para você que no cantão eu tenho mistura de cerrado com floresta amazônica com vegetação pantaneira, fazendo alusão à presença de uma vegetação que durante uma época do ano fica parcialmente submersa, semelhante ao que acontece com o Pantanal. Diga, meu bem. A colega ali tinha levantado a mão primeiro, rapidinho. Como é seu nome? Isabela. A Isabela fala assim, ó, professor, o cantão seria uma área de transição? Perfeito. E melhor ainda, Isabela, você faz o ensino médio? Terminou ano passado? Existe na prova uma palavra assim, ó, ecótono. Quando se fala de ecótono, o que é ecótono, professor? Ecótono é uma faixa de transição. É uma mistura de biomas. Então, professor, quando se fala de ecótono no Tocantins, eu tenho onde? Principalmente no cantão, que é a mistura de biomas, como também no Bico do Papagaio, que eu tenho floresta amazônica, eu tenho mata dos cocais, que é da Babaçu, Carnaúba, aqui na região do Bico. Certo, professor? Então, somente aqui, não, você pega um pouco abaixo do Bico, você tem cerrado,
você tem floresta amazônica, você tem Mata dos Cocais. Você tem no Bico do Papagaio, então, uma região no extremo norte, uma região de ecótono, uma região de transição de bioma. Você tem no Cantão uma região de ecótono, que é uma região de transição de bioma. E uma terceira área de ecótono, ou faixa de transição, ele associa no Jalapão, que pega ali Piauí, Maranhão, ali ele coloca também como sendo a área de transição. É tão importante quanto o Cantão e a região do Bico? Não, os dois principais ecótonos ou faixas de transição, que é a mesma coisa, é Cantão e Bico do Papagaio, região norte do estado, ok? São centenas de lagos, lagoas e ilhas semivirgens em uma área que fica parcialmente submersa no período chuvoso. Meninos, nós estamos em qual estação do ano agora? Estação do ano, 4 estações. Qual das estações estamos agora? Verão? O verão ele vai de 21 de dezembro a 21 de março. A época que mais chove aqui é de dezembro a março, é verão. Nós já saímos do verão. Correto isso? Mas ainda estamos no período chuvoso. Então, nesse período do verão, de dezembro a março, é quando você pega, vai lá, Alcides. Ah, moleque, guarda para espantar a muriçoca. O que nós temos? Nesse período de maior intensidade de chuva, que você tem a área que fica parcialmente alagada. Compreenderam aí? Ok? Professor, agora, Ilha do Bananal. Um vídeo hoje no Instagram de um casal desses humoristas de rede social, né? Tá funcionando, eu acho que é porque eu tinha batido a mão aqui e tinha, e tinha, ai, e Alcides, também foi meu aluno, veio com desculpinha aqui, ó, pá, tô de olho, danadinho. Eles falando de uma criança, mostrando o bebezinho que eles têm, né? E falando que, fazendo brincadeira, relacionando que por causa do bebê, negócio ali, ó, é demorado, viu? Demora para acontecer. Moço, lá em casa a gente não tem nem só um bebê, não. Tem 2, de 8 meses. Tem uma de 6 anos. Pergunta se demora. É claro que não, rapaz. Vocês estão pensando que... Depende do conceito do que é demorar. Alguém aqui é casado? Você sente dor de cabeça com frequência? Você sente dor de cabeça com frequência? Não? Então é todo dia. Mente que eu gosto. Rapaz, eu vejo coisa. Fica fazendo inveja para os outros. Meninas, Ilha do Bananal. Não posso nem falar essas coisas, porque você está filmando, né? Brincadeira. Ei, paixão, se você assistir. Meninos, olha o que nós temos aqui, ó, sobre a Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal, ela foi descoberta ainda em 1773, no século XVIII, tá? Foi descoberta ainda no século XVIII. Professor, a Ilha do Bananal, no início da década de 90, ela foi considerada um patrimônio ambiental, né, uma reserva ambiental pela Unesco. Sim, ainda na década de 90, tá? O que nós temos sobre a Ilha do Bananal? Aqui localizada na parte oeste do Tocantins, a Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do planeta. Maior ilha de água doce do planeta. Professor, e ela está localizada 100% pertencente ao território tocantinense. À esquerda da ilha, permanece o nome de Rio Araguaia. Só que o Rio Araguaia chega aqui, ele divide em 2 braços. Quando ele se divide em 2 braços, o nome que passa a ser chamado à direita da ilha é o rio, que rio é esse? Javaés. Rio Javaés. À direita da ilha, Rio Javaés, à esquerda da ilha, Rio
Araguaia. Professor, e a Ilha do Bananal, ela também é dividida entre duas áreas. Ao norte, o Parque Nacional do Araguaia, e o centro-sul da ilha é o Parque Indígena do Araguaia, ou a Reserva Indígena, que ocupa a parte centro e sul da Ilha do Bananal. Professor, essa área centro-sul da Ilha do Bananal é uma reserva indígena que pertence a quais povos? Quais são os dois povos que são donos da reserva indígena da Ilha do Bananal? Carajá e Javaé. Mas, além dos indígenas Carajá e Javaé, que outro povo indígena vive lá na ilha hoje? Avacanoeiro. Os avacanoeiros vivem dentro da ilha, vivem dentro da reserva, mas não são donos dela. Quem tem direito sobre a reserva na Ilha do Bananal são apenas os indígenas Carajá e Javaé. Professor, e os avacanoeiros já têm uma área delimitada não, né, mas prevista para a reserva avacanoeiro à direita do rio Javaés, fora da Ilha do Bananal, para os indígenas avacanoeiros. Professor, a Ilha do Bananal é subdividida entre 3 municípios. Quais são eles? Quais são os 3 municípios que ocorre a subdivisão da Ilha do Bananal? É como se você pegasse aqui, ó, essa parte mais ao norte um município, outra parte aqui outro município, e o centro-sul um terceiro município. 2, 3. Aqui seria 1. 1, 2, 3. Quais são os 3 municípios? Isso já caiu na prova. Quais são eles? Hã? Rapaz, se caísse na prova, irmã, cadê a irmã? Viu? Se cair, eu estou passando agora, antes da próxima. Aqui eu tenho ao norte, Pium, Lagoa o quê? Da Confusão, e Formoso do Araguaia. Formoso do Araguaia. Não. Meninos, qual o município de maior extensão do Tocantins? Qual o município de menor extensão territorial do Tocantins? Oliveira de Fátima. Maior extensão, Formoso do Araguaia, menor extensão é Oliveira? Axixá do Tocantins, gente. Axixá do Tocantins. Maior extensão, Formoso do Araguaia, menor extensão, Axixá do Tocantins. Está claro isso aí? Professor, e o que tem com Oliveira de Fátima? Qual é a relação que tem com Oliveira que falou aqui? Fazer a lembrança aqui. Ó. O apagador ficou do outro lado. No Tocantins existe apenas um parque nacional ou são 2? 2 parques nacionais. Qual o outro parque nacional que existe no Tocantins? Não, gente. Cantão é parque estadual, Jalapão é parque estadual. Parque nacional no Tocantins só existem 2, e já foram mencionados em prova. Um deles é o Parque Nacional do Araguaia, localizado na parte norte da Ilha do Bananal. E qual é o outro? Professor, mas você não disse ainda? O outro Parque Nacional fica aqui, ó. Ele pega um pedacinho da região do Cantão, da região do Jalapão. Vai me ligando aqui a pessoa e toda hora eu olho para saber se é a mulher. Não que eu tenha medo. O quê? Você acha que eu tenho medo, é? Mas ela não. Aqui, só preocupação, exatamente. Gostei dessa. Eu não consegui ainda identificar o que eu poderia dizer. Preocupação, por causa das crianças. Aqui, meninos, lembra que nós temos aqui a divisa com o estado da Bahia, estado do Piauí e estado do Maranhão? Pois é, nesse trecho aqui, envolvendo os 4 estados, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão, eu tenho o Parque Nacional. Aqui eu tenho um Parque Nacional, meus pincéis estão meio falhos aí. Parque Nacional das Nascentes, já caiu em prova algumas vezes, hein? Das Nascentes do Rio, que rio fica ali entre divisa do Maranhão com o Piauí? Parnaíba. Do rio Parnaíba. Ele nasce ali, professor, envolvendo a região de Jalapão. Ele, grande parte do trecho dele, para não dizer quase a sua totalidade, é divisa natural entre Piauí e Maranhão.
Não, na realidade, como você está de um lado do rio é Piauí, do outro lado é Maranhão. Entendeu? Agora, talvez disputa de qual lado é mais bonito. Mas a nascente dele pega a divisa com os 2 estados, com os 4 estados, na realidade. Mas aí ele vai seguindo exatamente a divisa entre os estados aqui. Agora, um detalhe que já foi abordado sobre o Rio Parnaíba, isso para vestibular, para a colega ali, que você vai fazer vestibular também, meu bem? Vai fazer vestibular também? Está na faculdade. Vai fazer tudo. Pessoal, o que vier, eu estou aqui é para pegar uma vaga. É sua mãe do lado? Sua amiga. O Rio Parnaíba, ele é o maior rio, aliás, o maior rio de foz inteiramente delta do Brasil. O mais importante, não é nem maior, o mais importante rio de foz inteiramente delta do Brasil. Delta do Parnaíba. Professor, o que é uma foz? Foz é o local onde o rio deságua. E o que quer dizer delta? É quando ele tem ilhas na foz. Certo? Quando tem ilhas, você chama de foz delta. Quando não tem ilhas, é foz estuário. E os rios no Brasil, em geral, a foz é estuário. Agora, o Rio Parnaíba é o mais importante rio de foz exclusivamente delta no Brasil. Alguém aqui já fez o passeio lá na foz do Parnaíba? No delta do Parnaíba? Já fez? Rapaz, eu tive a oportunidade de chegar lá na cidade de Parnaíba, porque tem Alto Parnaíba aqui próximo, no sul do Piauí, né? Aliás, no sul do Maranhão, e lá na foz do rio tem a cidade de Parnaíba. E lá na foz do rio, cheguei lá com minha esposa, falaram assim, não, tem um passeio aqui no delta do Parnaíba, pega o barco aqui, vai andando aí e tal, no meio dos manguezais, até chegar na área de encontro do rio com o mar, o almoço é incluso, tem uma caranguejada. Aí eu pensei assim, rapaz, isso aqui vai ser caro. Estou muito interessado. Não, mas deixa eu perguntar quanto que é. Na época era R$35 pessoa. E eu pensei, entrei. R$35 pessoa? É claro que 35 na época talvez fosse hoje R$70. Mas 70, incluso almoço, com caranguejada. Moço do céu, você é doido. Fui de cabeça. Ocupei o dia inteiro, minha esposa não tinha como comprar nada, porque não tinha como pular do barco. Rapaz. Pronto, meninos? O que eu ia fazer aqui mesmo? Não, está lá o Parque Nacional. É o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. É o Parque Nacional do Araguaia, na Ilha do Bananal, e o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. São esses 2 parques nacionais em solo tocantinense. Os municípios. Relembrando a vocês, municípios de extensão. Ok. Meninos, relembrando, para quem ainda não tem meu número de WhatsApp, salva aí. Meninos, manda um WhatsApp, por favor, solicitando o material, Geografia e História do Tocantins. Para quem já tinha encaminhado e recebido o material, eu lancei lá, se eu não me engano, uma bateria com mais de 100 questões. Com mais de 100. Fora as que vêm junto da apostila de Geografia, tem outra com mais de 100 questões para vocês fazerem gabaritadas, para vocês treinarem o conteúdo de Geografia e História do Tocantins. Lembra vocês... Estão indo embora por quê? O povo levantando, arrumando um materialzinho. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. As aulas aqui vão até quando? Sexta-feira agora, né? Então, deixa eu pontuar uma coisa para vocês. Às vezes, eu fico brincando com vocês, mas às vezes a gente acha que está longe da gente. Quem mantém o concurso longe de você é você mesmo. Quem cria uma barreira entre você e o concurso é você mesmo. Quem cria dificuldade para você não ser concursado é você. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, e temos uma live daqui a pouco, às 22 horas, pelo Instagram e pelo canal do YouTube. Beijo no coração e boa prova.
TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.